Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa calorosa saudação neste momento reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse nome da Trindade, nós estamos hoje em uma reflexão correspondente ao 31º domingo do tempo comum, e nós tivemos no dia 1º de novembro o dia dedicado a todos os santos, e essa celebração, essa festividade ficou para hoje, para o primeiro domingo. Então nós vamos celebrar lá no domingo amanhã todas as igrejas, ou Santa Missa, ou celebração da palavra, mas é nesse momento. Mas a nossa reflexão vai se dar assim, lembrando que Deus de Jesus é um Deus diferente. E Ele é um Deus diferente porque Ele quer fazer gente diferente. E gente diferente onde? No mundo. E fazendo gente diferente, a diferença é que Deus é santo e Ele deseja para nós que sejamos santos e santas. Nós não podemos ser Deus e nem Jesus, mas nós somos convidados a viver a vida, né? Praticando bem. Nós estamos quase chegando, né, ao final do ano litúrgico, né, começou em 2022, ali no Advento, e já estamos quase chegando ao final, mas vendo todas as pregações, do que o Evangelho, escutando as orientações, nós somos privilegiados, ricos, né, de ter quem escreva, de quem faça um resumo, algo assim para nós. Então nós vamos assim, hoje nós temos uma primeira leitura, nós sabemos que sempre temos, é a primeira leitura desse domingo, vai ser Apocalipse, capítulo 7, versículos 2 a 4, de 9 a 14. E quando nós falamos em Apocalipse, nós temos assim, essa ideia de que o mundo vai se acabar, de que tudo já está findando. Não, nós vamos aqui ver a imagem nessa leitura de hoje, que será feita só amanhã. A gente vai ver a imagem retratada, mas vai apresentar as vitórias futuras. Então não é o final dos tempos no sentido de acabar, não, é no sentido de vitórias. A segunda leitura desse domingo já é São Paulo. Prestar bem atenção porque ele vem assim, tudo aqui está no Novo Testamento dessa vez, né? Tanto a primeira leitura, que é Apocalipse, como a segunda leitura, que é a primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E aí João mostra que a grandeza, né, de sermos também, de vivermos o amor, de termos esse amor de Deus. Mas o Santo Evangelho hoje que nos é proposto, nós já vimos esse ano. Vamos fazer a leitura, lembrando que quando Jesus começou a sua vida pública, ele começou a fazer uns discursos. E o primeiro discurso que foi feito foi o Sermão da Montanha. Então hoje nós vamos para as bem-aventuranças por causa desse convite a sermos santos. Então, a leitura do Santo Evangelho hoje, para o nosso domingo amanhã, é o capítulo 5 de Mateus e os versículos de 1 a 12a. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo:
Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho, é uma leitura conhecida. Nós já fizemos esse ano, quando aconteceu a morte de João Batista e que Jesus foi assumir a sua vida pública, né, como profeta do Novo Testamento. E nós vimos assim, toda essa mostragem para nós de quem é Jesus, como foi feito. Então nós estamos assim, já numas reflexões que vai levando para nós lembranças e uma renovação assim nós de todo esse acompanhamento que nós estamos tendo, né, com as celebrações, com o que vem para nós. Então ele vai para essa solenidade proposta, né, de todos os santos, que é hoje, já é um texto bem fixo. E nós já sabemos que Jesus fez os 5 discursos e o primeiro foi o Sermão da Montanha. E são 8 bem-aventuranças, vamos prestar bem atenção. Duas bem-aventuranças, a primeira e a 8ª, ela está no presente. E as outras intercaladas, a 2ª a 7ª, estão no futuro. Herdarão, encontrarão, como se fosse no futuro. Então é bom a gente olhando esses detalhes que eles vão ajudar-nos assim. E nós, bem no final, no versículo 11, vai de quando diz assim: felizes vocês quando por minha causa os insultarem. Há muitos teólogos que dizem que aí é mais uma bem-aventurança, mas outros que não, que é um resumo, uma síntese de todos os 8. E então nós precisamos ver que o Sermão da Montanha, ele foi indicado. O que foi que Jesus fez? Ele subiu à montanha com os seus discípulos, sentou-se e abriu a boca para falar. É um momento assim que foi escolhido para um aprendizado entre todos, dele com os discípulos e do discipulado com ele. Mas ocorre que a multidão era grande, então ele falou para todos. E aí é preciso saber quem compreendia, é preciso a gente ter uma clareza assim, de como é que foi a vida de Jesus, para nós podermos entrarmos assim, no contexto dessa leitura. E o objetivo de Jesus aqui não é dizer,
É uma transformação e não uma resignação, uma acomodação, que você atenda aquela bem-aventurança assim, por isso, porque sou disciplinada, eu sou obediente. Não, é para que haja uma transformação. E já dizendo que entre as bem-aventuranças, uma só não é válida. Para você seguir Jesus, para nós seguirmos Jesus, é necessário que nós sigamos as 8 bem-aventuranças. Sim? Não é uma metade, uma outra não, porque seguir Jesus é viver como Jesus viveu. E Jesus viveu na simplicidade, né? Na sinceridade, na responsabilidade, no convívio e na dedicação aos pobres, aos excluídos, aos necessitados. Então já vamos entendendo que seguir Jesus é seguir as bem-aventuranças, praticá-las, não significa uma vitória de glórias, de coroas, não. Vai ter que ter consequências. E essas consequências é a perseguição de quem segue Jesus. E aí nós vamos... Tem várias explicações, né, do que significa, porque aqui entra palavras em grego, entra palavra em hebraico, mas nós não vamos atrás disso. Nós sabemos que bem-aventuranças vem mostrando o que quer dizer benditos, felizes, os bem-aventurados. É como se fosse uma fórmula uma mensagem de felicitações, como se dissesse parabéns, que bom, oba, glória a vós, é nesse sentido. E aí nós vamos recordando assim todo esse momento de que bem-aventurança, a gente pensa, é essa regra, mas não é assim não, nós vamos observar. Jesus convida, se ele abriu a boca para falar, já viu que, e os discípulos estão próximos, então é um convite à animação, a seguirmos eles lá e nós hoje, de cabeça erguida, que nunca desanimemos, enfrentemos, tem os auxílios, tem as situações que nós vamos chegar. Então, qual foi a primeira bem-aventurança que nós encontramos aqui? Quando ele diz assim, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. No presente, o verbo ser na terceira pessoa, né? Deles. Aí esse termo espírito aqui, ele é assim como um sinônimo assim de consciência pura, de saber o que é, reconhecer a época, o contexto em que vive. Então Jesus aqui convida a perder o medo, né? Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode ir, não tem problema. E essa bem-aventurança é uma das que às vezes ela é deturpada, porque quando vai falar espírito, o povo confunde, mas significa perder o medo e conscientemente seguir enfrentando, lutando. A segunda bem-aventurança diz assim, felizes os que choram, porque serão consolados. E aí ela já vai mostrar que tem aflitos, né? Tem aflições, sofrimentos. Os aflitos, ora, quem é que vai ficar sozinho gritando no mundo, como estão hoje, nós estamos vendo aquelas regiões de guerras, de bombardeios, de tudo. É um conflito, é destruição. Então aqui ele diz assim, porque serão consolados, virá o consolo, depois de muitas consequências, de ter muito passado por sofrimentos. Então aí é para que haja essa implantação no reino dos céus. Na terceira bem-aventurança, Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Olha, o termo manso aqui equivale à humildade,
a simplicidade. Pai do céu, nós vamos seguir, mas seguir para vencer é preciso ter prudência, saber quais são as articulações, saber por onde agir, como agir e com quem agir, não é assim? É uma bem-aventurança que dá encorajamento. Desculpem aí, gente, a voz aqui, mas foi a gripe mesmo. Paciência, determinação nas ações. E aí os pequenos naquela época eram muito sofridos também, órfãos, viúvas, crianças, mulheres às vezes, idosos, tiveram muitos sofrimentos e é por isso, nesse sentido, que Jesus diz. E aí vai dando sequência às bem-aventuranças, nós vamos na continuidade, aí diz assim, como não poderia deixar de ser, Jesus coloca para os discípulos. Aí vem a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa é uma das bem-aventuranças bem forte mesmo. Ela tem assim, ela incomoda, porque a fome e a falta de justiça, as injustiças, também incomodam e destroem o ser humano. É preciso a gente ter essa cautela de ver, então, nesse sentido. Aí vem na quinta bem-aventurança, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E o que é a misericórdia? Mais do que experienciou Deus. E Jesus na mesma linha. Quer dizer, quando perdoa, quando reconhece a fraqueza, quando incentiva a força, a fortaleza, a alegria. Então, é preciso observar esses textos na Bíblia, porque às vezes nem sempre está a favor dos mais necessitados, né? Muitos povos, o Império Romano, como nós estamos vendo ali, vimos na primeira leitura com o Apocalipse. Então a misericórdia é assim, é uma característica de Deus Pai, de Deus Filho. E a sexta bem-aventurança Jesus já vai assim mostrando, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que é essa pureza? É esse que reconhece a sua fraqueza, as suas limitações, mas segue em frente, alia-se a quem pode ajudar, a quem dá força, a quem encoraja, a quem está disposto, para que também possa ter disposição e disponibilidade de seguir. Quem acompanha Jesus, segue Jesus, não fica acomodado dentro de casa. Sai para. É o mundo missionário, como nós acabamos de ver recordando, né, todo esse mês de outubro. Esse é um direcionamento de Jesus aos discípulos para que eles sigam e repassem, como nós hoje estamos também seguindo. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E a marcha de Jesus, formada do discipulados e composto de discípulos e discípulas, a promoção que Jesus quer é a paz. O que é a paz? É saber dessa inteireza, da serenidade que a pessoa pode viver, pode estar aqui debaixo de uma árvore, mas se tem paz interior, está bem consigo, está bem com Deus, está bem com a natureza. Então, essa paz, ela vem do interior de cada um de nós. Ela não é um rito, algo que coloca, não. Essa paz da tranquilidade, não da acomodação. É sempre lutando. A sétima bem-aventurança, que é essa de que promove a paz,
Quando alguém caminha promovendo a paz, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar lutas, desafios, cruzes para conduzir, mas ele está seguindo Jesus e será amparado pela graça de Deus Pai. A última das bem-aventuranças, que é para juntar todas, para o discípulo seguir, nós discípulos precisamos seguir as 8. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, esse sofrimento, a gente vai se transporta aqui rapidinho lá para São Paulo, o Padre Júlio Lancelot, com aquele povo de rua, outros que seguem, o que nós já citamos há pouco na guerra, mas quantas pessoas, a gente lembra do Gandhi, lembra de quantos chefes políticos, chefes religiosos, o nosso Papa Francisco, né, mostrando assim, também perseguido no sentido de comentários, de que faz isso, não faz. Não, a intenção é essa, que para viver as bem-aventuranças é abraçar o projeto que Jesus Cristo lançou no seu primeiro discurso, quer dizer, de seguir. É o projeto da sociedade alternativa. Não adianta ficar botando algo daqui, algo acolá, querendo sanar, não. Para evitar os conflitos, a exploração das terras, as explorações do ouro, o que nós estamos vendo todo dia, devastando a natureza, acabando. E aí o que é que vai ficar? O mundo com esse calor horrível que nós estamos, guerra, bombardeios, tudo, o que é que nós vamos ter? Então é preciso parar para pensar, aproximar-se de Jesus. Ele não vai ler nesse instante não, mas nós vamos ler e escutar a palavra de Deus aqui na Bíblia. Aqui tem uma explicação assim, separei aqui assim alguns trechos para não esquecer mesmo, né? E para lembrar numa sequência. Diz que nós precisamos das 8 bem-aventuranças para vivermos seguindo Jesus. E para seguir Jesus é preciso estar em estado permanente de marcha, ó, caminhando, seguindo, em movimento, dinamicidade. Não adianta ficar estátua, ficar um grupo parado aqui, só pensando, só bolando como vamos matar, não, nós vamos ver como ressuscitar, conservar, aprimorar, lapidar. Esses que são os verbos que nós devemos dizer, porque as bem-aventuranças, elas significam para nós uma ação libertadora. O que é libertador? Quando você tem vida, você tem paz, você opta pela justiça porque você é justo. Você é misericordioso, então você recebe misericórdia, né? Você mata a fome da comida, da injustiça. Você traz a paz. Então é isso que nós precisamos. Como cristãos, como seres que acreditamos em Deus, como batizados, ungidos para ide, não é? É nesse sentido, seguir, sair de dentro para fora. A missão ela é realizada no caminhar. O seguir Jesus também é nesse caminhar, nessa marcha pacífica e de dentro de cada um de nós, embora ela haja o que não é pacífico, né? As perseguições, o mal-estar e tudo que vem acontecendo, mas é para vencer. E a vitória, ela é luz, luz que apaga as trevas, alegria que mata a tristeza, né? Então, paz que traz justiça, beleza de vida, convívio, amor uns com os outros. Nós precisamos viver nessa linha do justo, do pacificador, do libertado e do libertador, do fraterno, de mãos unidas,
de braços unidos, de pensamentos bons uns com os outros. Chega de maldade. Vamos seguir Jesus. Aí no final, quando diz aquele versículo 11, que a gente tem a tentação de achar que é mais uma. Felizes vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que Jesus viveu. Então, irmãos e irmãs, enfrentemos mais 2 meses e o ano, concluindo o ano comercial, mais o ano letivo, agora em pouco, o ano litúrgico, minha gente trabalha com educação, pensa em letivo. Então, o ano litúrgico já encerrando, no final de novembro para o início de dezembro, já vamos iniciar um outro ano. Mas, por enquanto, aqui, nós vamos seguindo o que Deus propõe para nós. Que Deus abençoe-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigamos as bem-aventuranças, caminhando de cabeça erguida, confiantes em Deus, que é paz, que é amor, para que também nós sejamos paz e amor. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.